Paz de Deus, irmãos. Estou de rosa aqui para combinar com as flores aqui, o ornamento. Não tem problema não, né? De rosa não tem problema. Bom, como o Carlos já citou, a gente vai falar hoje sobre esse tema, né? Que é o tema rancor, numa série chamada Adrenalina. Eu não sei se o seu coração vai bater mais forte, mais rápido, mas o meu já está acelerado, porque não é um tema tão simples de ser dito, não é um tema tão simples de se pregar como se parece, mas eu oro ao Senhor para que nessa noite Ele primeiro fale comigo, Ele primeiro abra os meus olhos espirituais, Ele primeiro fale ao meu coração, e como um irmão mais velho eu possa te aconselhar, e como um irmão mais velho eu possa dividir experiências com você, amém? Eu quero te pedir para você abrir a tua Bíblia em Jonas, no capítulo 4, no versículo 4, Jonas 4, 4. Jonas 4:4. É um versículo bem pequeno, bem simples, que diz: o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, novamente, Senhor, chegamos à Tua presença aqui, Pai, nesta noite, entregando o nosso culto de adoração ao Senhor, e queremos Te pedir, Pai, que o Senhor possa falar conosco, falar aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, e que nessa noite, Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, humildemente, que o Senhor possa usar a minha vida como um instrumento, trazendo uma palavra, Pai, do Teu coração ao coração do Teu filho e da Tua filha nessa noite. Continuando essa série, Senhor, de pregações, Deus, que tendem a confrontar-nos. Eu peço ao Senhor, que o Senhor possa confrontar primeiramente a minha vida. Que o Senhor possa primeiramente confrontar a mim mesmo, Pai. E depois, Senhor, o Senhor fale com os Seus filhos, Pai. Fale com a Tua igreja. Esse povo não é o meu povo, não é a minha igreja, mas é a igreja do Senhor, é o povo do Senhor, é um povo santo, eleito, que o Senhor tem cuidado, Pai. Não é a minha capacidade humana que vai trazer alimento espiritual para eles, Senhor, mas é pelo Teu Espírito Santo, e eu peço nessa noite que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, fale com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém, amém. Meus irmãos, quando o pastor Cláudio falou que seria pregado o rancor, e eu deveria pregar o rancor, eu fiquei imaginando por que é que ele pôs esse tema para mim, né? Mas eu vou dizer para você que essa palavra ela falou muito ao meu coração. Enquanto eu estive estudando, Deus ministrou muito em mim, e até em alguns momentos me fez passar por umas situações que eu tive que pedir perdão, que eu tive que pedir desculpas também. E é interessante que Deus vai tratando da nossa vida à medida que nós temos que falar algo. Deus nos coloca às vezes em algumas situações que nós temos que viver para vir dizer para você como é. E nesse mês, né, com esses temas que chamam a atenção pela profundidade, pelo impacto que traz nas pregações, são vários temas importantes, né? Esse não é o tema mais importante, mas eu oro para que estas pregações, elas possam agir em você, na sua vida, gerando fé, gerando esperança,
fortalecendo você. Nós precisamos sempre ter a nossa fé renovada, ter os nossos caminhos redirecionados muitas vezes ao que Deus quer para nós. E às vezes Ele vai falar com você de uma forma dura, às vezes Ele vai falar com assuntos importantes, talvez que não fosse muitas vezes pregado em cultos tão abertos, mas cultos mais específicos. Mas é Deus cuidando de você, e não importa onde você estiver, não importa o que você estiver fazendo, Ele vai mover céus e terra para falar com você, para guardar a tua vida até o dia da nossa redenção. E hoje Ele quer falar conosco a respeito do rancor. E eu diria que o rancor, ele é um sentimento que age como uma algema na vida de um cristão. Não só na vida de um cristão, na vida de qualquer pessoa, mas principalmente quando nós estamos falando na caminhada da fé. Porque a nossa luta não é só contra a carne, não é só contra o sangue, mas são contra potestades que agem também de diversas formas para querer nos parar. E uma das armas, o rancor, ele é usado para nos paralisar. Impede-nos de ir além, impede-nos de chegar mais próximo de Deus, impede-nos de sermos pessoas livres e conseguirmos ser abençoados de alguma forma. Isso pessoalmente, moralmente, espiritualmente. Em resumo, ele impede de nos ser livres em várias áreas da nossa vida, várias áreas das nossas vidas. E muitas pessoas vivem aprisionadas por medos, vivem aprisionadas por receios, por amarguras, carregam em si fardos que não são delas, e vêm carregando esse fardo por muitos e muito tempo. E aí? Você vai continuar carregando um fardo que não é teu? Jesus diz que você pode trocar o fardo por um fardo que é leve, que você pode trocar um peso por algo que é suave. Deus quer nos libertar nessa noite de amarras que o rancor talvez tenha arraigado no teu coração, tenha pesado sobre a tua vida. E Deus quer te fazer leve e libertar você novamente. Do ponto de vista psicológico, e é por isso que eu digo que eu fico me perguntando por que o pastor Cláudio disse isso, porque ele é psicólogo, ele pode vir aqui e dar uma aula de rancor para nós. Mas eu fui estudar um pouquinho, e o rancor, na verdade, ele é um sentimento, ele é uma emoção que nos faz ficar presos em algo que aconteceu na nossa vida no passado. E nós sentimos-nos machucados, algo que machucou, algo que feriu, algo que nos incomodou muito. E se você prestar atenção, as experiências mais duras, as experiências mais estranhas, as experiências que chocaram mais a sua vida, é a experiência que você vai lembrar. Talvez se você foi criança, talvez não, você foi criança, mas se você teve algo na sua infância que te chamou a atenção, você vai lembrar que foi uma carga emocional muito grande que você teve naquele momento. Eu me recordo que eu vi uma prima minha sendo quase morrendo afogada. De lá para cá eu tenho pavor de água parada, tenho pavor de represa. Então são sentimentos que trazem em nós lembranças muito vivas de algumas coisas que acontecem. E não é diferente na parte do rancor, do ressentimento. Às vezes você foi confrontado, você teve a sua vida carregada de um sentimento de raiva por algo que alguém te fez,
por algo que alguém te disse, por algo que alguém te feriu, e esse ressentimento, esse sentimento de raiva, esse sentimento de vingança, o desejo de dar o troco a qualquer preço, às vezes ele pode estar aí ainda no teu coração. Com o passar do tempo, isso não ameniza. Com o passar do tempo, esse sentimento não ameniza. Ele, muito pelo contrário, ele só traz mais sofrimento. Porque, como eu disse, é como essas frustrações serem revividas a cada dia que você pensa naquilo que aquela pessoa te fez. E aí vem as consequências, os medos de terem que repassar tudo isso de novo. Se eu agir da mesma forma que eu agi, eu posso ser ferido novamente. Então vem aquela couraça da cara marruda, daquela carapaça que ninguém consegue chegar no coração, não se abre mais para novas experiências, seja de amizade, seja de amor, seja de interação com outras pessoas. Chega o medo de dar a oportunidade de novas experiências na vida como um todo. Na grande maioria das vezes, esse sofrimento, ele só apareceu porque ele foi silenciado e você não conseguiu, de alguma forma, se abrir, se posicionar e falar o que você queria ter falado, de dizer aquilo que você queria ter dito, de resolver uma situação que você deveria ter resolvido na hora. E aí ficou aquela pendência para resolver. Ah, mas se eu tivesse dito aquilo na hora que ele me falou, eu agora estava mais leve. Mas vai chegar o momento que eu vou lá e vou dar o troco para ele. E essa de dar o troco, ela sempre vai se retroalimentando. E você vai se ferindo cada vez mais, até chegar ao ponto de ter rancor dentro da tua alma, de ter esse ressentimento. Esse rancor não permite que você vire a página, que você viva uma vida nova. É sempre querendo saldar aquela dor que aquele outro te causou. E ele traz sentimentos mais baixos ainda, eu diria. Porque com o tempo você sente vergonha. Esse sentimento traz vergonha para você, para a tua vida. Esse sentimento traz hostilidade. Se torna uma pessoa hostil, uma pessoa fria, agressiva, que tem facilidade em odiar. E esse crescimento da raiva, ele é muito perigoso para a nossa vida. Ele é perigoso porque apodrece, como se apodrecesse a nossa forma de ser, a ponto da pessoa não conseguir mais reconhecer quem era o Edvilson antigamente. E aquele cara que sorria, aquele cara que era mais amigo dos outros, aquele cara que... Não, aquilo lá sumiu. Porque sempre quando eu era feito de bonzinho, alguém se aproveitava de mim. Então agora isso vai mudar. Agora eu vou dar o troco. E principalmente naquele que me fez de bobo. Esse sentimento, ele se arraiga. Essa raiva, ela é egoísta, ela só pensa em nós, ela só pensa em nós mesmos, abriga uma malícia, um ponto de você querer se vingar do outro. Existe por aí um ditado que diz que a vingança é um prato. Eu não ia falar do Chaves aqui não. Chaves é com o pastor Cláudio, é ele que lembra do Chaves. Mas eu ia dizer que... eu nem sei esse aí, mas... enfim. Então, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Pronto, falei o Chaves, pronto, agora ele está feliz. Mas o que eu ia dizer é que a vingança é um prato que se come frio. E eu diria para você, nem frio nem quente, não espere ter esse prazer, esse desprazer de esperar isso.
Porque a única coisa que se machuca, a única coisa que traz é mais sofrimento, é mais dor. Fere você, fere a sua estima, fere o teu orgulho, fere os teus sentimentos profundamente. A raiva, ela amaldiçoa a vida do homem. O homem, quando vive com raiva de algo ou de alguém principalmente, e veja, meu irmão, eu não estou acusando ninguém, eu estou dizendo aquilo que cientificamente algumas pessoas, alguns especialistas aqui escreveram. É isso que a raiva causa na gente. E em um momento você vai querer se vingar. Em um momento você vai querer dar o troco. E aí, nós sabemos que só há uma saída quando você chega nessa situação. Normalmente nós somos pessoas que temos dificuldade de perdoar. E muito mais ainda de às vezes pedir perdão. Esse não é um sentimento e não é uma tarefa fácil, quando você tem que se abrir de fato, enfrentar de peito aberto uma situação que te trouxe dor. Às vezes é mais fácil encobrir aquilo, às vezes é mais fácil fugir daquilo, às vezes é mais fácil você não encarar aquilo que te fez machucar, para que não machuque mais. Mas a verdade é que perdoar é muito difícil. E nós primeiro temos que entender que para perdoar, o fato de perdoar, ele encerra uma etapa que te trouxe dor. Ela te encerra uma etapa que te faz prender ao passado, que te faz ficar imóvel. Quando você decide perdoar, você se reequilibra emocionalmente. Você se coloca no eixo. Você não trata mais as pessoas como se elas fossem tua inimiga, com um rancor profundo. Além da gente não querer perdoar, a gente só alimenta aquela ofensa que a gente tinha. Então chega um momento de mudança que você precisa localizar aquilo que te traz dor, saber o que te traz dor e querer, a partir de um momento específico, mudar de vida, mudar o seu comportamento. Por quê? A retroalimentação, aquilo que você vem sentindo novamente, não vai te levar a lugar nenhum. Veja que existe um estudo que foi feito numa universidade em Pisa, uma universidade que fez alguns estudos, enfim, relacionados ao comportamento humano, e publicaram isso numa revista científica. E diferente de algumas pessoas que acham que fugir, ou que pensar naquilo, ou que desejar se vingar é o melhor remédio, eles dizem que não, que isso só faz a sua ferida emocional ficar pior. Só faz a sua ferida emocional e os seus problemas emocionais se multiplicarem. A saída, então, seria perdoar. E como isso não é fácil, porque quando nós estamos num momento de raiva, quando nós estamos num momento de fúria, esse sentimento faz a gente parar de refletir, ele faz a gente parar de pensar racionalmente. Veja que na Bíblia nós encontramos uma pessoa que fez isso, que agiu dessa forma. Foi o versículo que nós acabamos de ler em Jonas, no versículo 4. A verdade é que nosso ponto de vista, limitado pelo um sentimento tão ruim como esse, ele impede-nos de nós vermos um cenário
diferente daquele que nós estamos vendo naquele momento. Ele impede nós de pensarmos claramente de que forma nós deveríamos agir. Impede de nós pensarmos sob um ponto de vista de empatia. Às vezes quando uma pessoa, ela magoa você, é que é a única coisa que ela poderia te dar, porque foi a única coisa que ela recebeu na vida. Às vezes ela só recebeu palavras negativas, às vezes ela só recebeu sentimentos de maldade, às vezes ela só recebeu sentimentos e condições que levaram ela a só dar aquilo que ela tem, que é a maldade, que é o ressentimento, que é atacar. E nós como cristãos, que recebemos o amor de Deus, que recebemos a graça do Senhor, nós deveríamos também entender que pessoas têm problemas psicológicos profundos, e que pessoas, antes de nos ter que nos magoar profundamente, elas precisariam da graça também salvadora de Deus, da graça também de Cristo. Eu vejo que Jonas, ele foi um pouco ingrato também com Deus. Apesar de que Deus, ele como profeta, Deus manda ele fazer, você lembra da história de Jonas, eu não vou contar ela todinha para você, até porque o pastor Cláudio fez uma série aqui de pregações a respeito de Jonas. Mas eu vou te lembrar que Jonas, um momento, ele ficou profundamente descontente com Deus. No capítulo 4, no versículo de 1 a 3, conta a história dizendo assim: Jonas ficou profundamente descontente com o que Deus tinha dito, com a atitude de Deus. Isso fez com que Jonas se enfurecesse. Ele diz: e ele orou ao Senhor e disse: não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim melhor morrer do que viver. Sabe por que Jonas estava orando desse jeito? Porque Deus se arrependeu e desistiu de destruir um povo. Essa oração de que me mata, porque para mim é melhor morrer, é uma oração de egoísmo. Porque Jonas foi mandado a Nínive, ele não foi, ele não queria ir, porque o que ele deveria falar em Nínive era tão duro, que ele ficou se preocupando e queria mudar de lugar. E aí ele imaginou: eu sei que Deus é misericordioso e Deus não vai destruir Nínive. Mas Deus fez o contrário. Deus mandou ele ir até lá. Ele desobedeceu, foi a Tarso. Depois você lembra da história: pegou um navio, jogaram ele do navio no mar, um grande peixe engole ele, leva ele, e aí ele tem que pregar o que ele pregou. Pois bem, depois de ter dito tudo aquilo para aquela cidade, para aquele povo, o povo deu ouvidos à voz de Deus. E quando dá ouvidos à voz de Deus, eles começam a se vestir de saco, começam a se arrepender dos seus pecados, começam a voltar a Deus. E Deus muda a ideia: eu não vou mais destruir esse povo. Esse povo se voltou para mim, se humilhou para mim, então não vou mais destruí-lo. E aí Jonas fica profundamente descontente. Talvez ele ficou desse jeito por causa da reputação dele na cidade. Talvez porque ele disse: tomem cuidado, porque Deus vai vir e vai destruir todos vocês. E agora Deus muda de ideia. Aí ele vai ter sido como deixa eu começar de novo, peraí. Ele vai ser considerado um mentiroso.
ele vai ser considerado um falso profeta. Ele não quer encarar todo mundo de novo. Aí ele se volta para Deus, revoltado, e diz assim: ó, tira a minha vida então. Agora eu não estou mais contente com isso aqui. Meu irmão, cuidado com o que você tem pedido a Deus no momento da sua fúria. Cuidado com o que você tem pedido a Deus no teu momento de raiva. Deus é misericordioso, e sendo misericordioso, teve misericórdia de uma oração tão egoísta dessa e não a cumpriu. E às vezes a gente, no nosso momento de fúria, no nosso momento de raiva, a gente tem pedido para que Deus castigue, para que Deus tire, para que a sua vitória tenha sabor de mel. Deus não vai ouvir a sua oração. Me desculpe eu te dizer, Ele pode até ouvir, mas Ele não vai querer atender uma oração dessa, porque Ele é misericordioso. E muito diferente de nós que temos esse sentimento em nós de ira, de rancor, Deus, Ele tem um sentimento de justiça. Deus, Ele tem um sentimento de bondade. E é isso que Ele tem querendo trazer nos nossos corações. E sabe qual é a forma de você se libertar do rancor, do ressentimento? A resposta para a raiva, para o rancor, para o ressentimento é a reconciliação. Essa é a resposta. E veja o que diz em Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Cristo tinha coisas muito importantes a dizer quando Ele disse isso. Porque quando nós chegamos à igreja, às vezes nós queremos chegar à presença de Deus e dizer: eu amo a Deus e eu adoro a Deus, e muita coisa em nós está presa no rancor, e muitas coisas em nós está presa no ressentimento. E deixa eu te contar, um dos propósitos que nós viemos aqui fazer é adorar a Deus. Mas não adianta nós nos apresentarmos em oração, em adoração, sem a reconciliação com Deus e com o povo de Deus. E é isso que é importante, porque Deus não vai aceitar uma adoração de uma pessoa que tem malícia contra os seus filhos. Não adianta nós chegarmos aqui e dizermos que amamos a Deus e odiamos os nossos irmãos. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu, aquilo que nós desligamos daqui é desligado de lá. Então não adianta vivermos uma vida de mentira. Se nós não amamos o nosso irmão que nós estamos vendo, como nós vamos dizer que amamos a Deus? Como é que nós vamos dizer que nós amamos o Pai? Isso significa que uma ruptura com algum irmão aqui na terra é uma ruptura com Deus lá no céu. Isso significa, se há uma falta de perdão aqui entre os nossos irmãos, há falta de perdão também de Deus para conosco. O que você tem orado na oração do Pai Nosso? Perdoa-me a mim, mesmo que eu não perdoe o que tem me ofendido? Perdoa a mim, mesmo que eu tenha maltratado os meus irmãos aqui, ó. Não é isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou: perdoa-me, assim como eu tenho perdoado. Eu já citei esse versículo, mas eu gostaria de ler para você. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser: eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é um mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não tem visto? E temos este mandamento dele, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão.
Você tem amado o seu irmão? Você tem amado todos os seus irmãos? Porque é fácil amar aquele que nos agrada. É fácil amar aquele que está conosco no momento bom. É fácil amar aquele que está conosco no mesmo grupo familiar. É difícil amar aquele que supostamente não gosta de nós. É difícil amar aquele que fala contra nós. É difícil expressar amor por aquele que nos despreza. E olha que o ensinamento da Bíblia é: ame os seus inimigos. Ame aquele que faz mal para você. Eu vejo a oração do Pai Nosso, que ele diz, e eu vou ler textualmente aqui, só para a gente não se perder nesse texto. Mateus 6, 9 e 15. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Talvez Jesus pudesse continuar esse texto, falando de como você seria abençoado depois de orar o Pai Nosso. De como era importante que Deus realizasse a sua vontade, depois que Ele ensinasse a orar o Pai Nosso. Mas sabe o que Jesus diz depois do Pai Nosso? Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não os perdoará as ofensas. Você percebe a importância que existe do perdão até dentro da oração do Pai Nosso que o Senhor nos ensinou? Não existe bênção, não existe a importância do pão, existe a importância do perdão, porque se vocês, a ênfase que é dada dentro da oração é essa, que vocês se perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Porque o perdão liberta a vida daquele que liberou o perdão. Porque o perdão, ele liberta, em primeiro lugar, aquele que vivia condenado a viver com uma dor constante em si. Eu não quero me estender muito, mas eu quero contar uma historinha. Talvez muitos de vocês aqui já ouviram essa historinha. Historinha de um menino que cresceu num lar onde... Mas não conte. Se você já sabe, não conte para o seu amigo. Cresceu num lar de muita violência, de muita agressão física. Para uma criança era difícil ter que acordar de madrugada com o seu pai batendo na sua mãe, embriagado, bêbado. Ele batia nela, ela gritava, e aí despertava todo mundo na casa. E aquelas crianças que dormiam ali, nem num berço não tinham, era num sofá improvisado. Eles despertavam e iam chorar porque sabiam que sua mãe estava apanhando. Isso se repetiu muitas vezes, foi se repetindo ao longo do tempo. E essas crianças foram crescendo, e chegando num momento que esse cenário de dor, esse cenário de impotência que elas tinham, não podiam mudar absolutamente nada na vida delas, absolutamente nada. E a sua adolescência foi coberta também dessas cenas de violência,
de violência psicológica. E eles foram crescendo, se tornando homens e trazendo em si essas marcas, trazendo marcas profundas até, que impediam essas pessoas de fazerem o seu melhor. Em todas as áreas da sua vida, espiritual, na área material, na área sentimental, a ponto disso bloquear profissionalmente uma delas. Era difícil para uma delas ter que chegar, às vezes tarde da noite, descendo a rua da sua casa, e ouvir que o seu pai gritava embriagado dentro de casa, ouvindo o som a maior altura, às 11h30 da noite, meia-noite, incomodando todos os vizinhos. Para quem é adolescente, para vocês adolescentes, é difícil, não é? A gente tem que conviver com uma situação dessa. Isso marcava bastante a vida dele, a ponto de um dia ele conversar com o pastor e dizer: pastor, o pastor identificar algumas coisas e dizer para ele: mas você já conversou com o seu pai? Você já conversou com as pessoas que te feriram desse jeito? E aí isso deu força para aqueles jovens ir lá, um daqueles jovens conversar com o seu pai. Um dia ele ligou e disse: pai, preciso conversar com você. Preciso falar com você a respeito de um assunto bem importante. Você está disponível? Sim, estou, pode vir. E aí ele chegou e começou a falar com o pai. O pai sentado de um lado, ele em pé, depois sentou-se do outro. E aí começou a conversar com o pai dele. Eu vim aqui hoje para conversar com você e dizer o quanto mal você fez para mim, para os meus irmãos e para minha mãe. Quanto mal você fez enquanto você acordava a gente de madrugada batendo nela. Quanto mal você fez para nós quando você atirava telhas sobre a cabeça dela para querer matar ela na frente dos seus filhos. Quantas vezes que você cortou mangueira de gás dentro de casa para colocar fogo na casa. Para uma criança isso é aterrorizante. Para uma criança, aquele que deveria proteger, você fazia mal demais. E aquele homem começou a chorar. E aquele homem começa a chorar e não sabia o que dizer. E começou a dizer, mas era que era assim. E não tinha o que dizer. Uma ferida, uma marca profunda dessa não muda a vida de ninguém tão facilmente. E aquele jovem então chegou e disse para ele: mas hoje eu vim aqui não esperando nada de você. Eu só vim aqui para dizer que eu perdoo você. Eu perdoo você e eu não quero carregar isso mais com a minha vida. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ser diferente. E a partir daquele dia, aquele jovem foi mudado. E a partir daquele dia, aquele homem também foi mudado. Aquele homem hoje tem uma nova vida, uma nova família, uma nova vida. Eu acredito muito por causa dessa postura daquele jovem. Aquele homem foi mudado. E aquele jovem hoje vem aqui contar esse testemunho para você. Deus mudou a minha vida. Isso não podia ser se não fosse o amor de Deus. Deus, Ele transformou a minha vida profundamente. Eu acredito
E a mente que meu pai também teve, obrigado, teve a sua vida transformada também. Mas o que eu queria compartilhar com você, não carregue isso com você. Não carregue aquilo que traz dor na sua vida. Só Deus pode mudar a nossa história profundamente. Eu dou graças ao Senhor que Ele transformou a minha vida, a vida da minha família, e que Deus possa transformar o teu coração também, e que a partir de hoje você decida que você quer mudar a sua forma de ser, você quer mudar o seu coração, quer tirar de você esse peso que não é teu, quer tirar de você essa dor que insiste em machucar você. Fique em pé, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada, e eu te dou graça, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida dos Teus filhos, é um Deus que cuida da Tua igreja, e nessa noite nós acreditamos que não é diferente. O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando da vida de cada um dos Teus filhos aqui. Eu não sei, Pai, o que é que machuca o coração do Teu filho, o que é que machuca o coração da Tua filha, e aonde, Senhor, está essa dor enraizada, Senhor, com um rancor do passado. Mas Espírito Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor agora entre nesse coração e arranque, Senhor, essas raízes de amargura, e que a partir de hoje o teu filho e a tua filha tomem uma decisão de abrir mão, Senhor, de viver arrastando os grilhões do passado, e que ela seja liberta em nome de Jesus, que ele seja liberto em nome de Jesus, e que a vida dele, Senhor, seja uma vida para a tua glória, seja uma vida para honrar e glorificar o teu nome, Pai. Ter uma vida completamente livre, Senhor, completamente livre em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que o Senhor faça, Senhor, um milagre nos nossos corações. Aquela dor, Senhor, que insiste, Senhor, em se retroalimentar, causando feridas, Senhor, profundas na alma, que o Senhor possa curar essa alma hoje, Pai, que ele seja curado em nome de Jesus, que a vida seja transformada em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, Senhor, o Senhor que trata nosso íntimo, Pai, que o Senhor possa sondar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos aqui, e transformar, Senhor, quebrar este vaso trincado, Senhor, e construir uma vida nova, Pai, em nome de Jesus. É o que eu oro nesta noite, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor, Pai, a tua misericórdia. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação estejam com todos, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz de Cristo.